prazer ter você aqui no nosso canal. A gente tem o Radioterapia Legal faz um tempo, né? Já fazem 2 anos que a gente tem trazido alguns temas de radioterapia para o pessoal que tem interesse sobre o tema, tanto pacientes quanto médicos, físicos médicos, tecnólogos. E hoje eu pedi um bate-papo com você. Eu agradeço você ter aceito, né? Eu vou apresentar você para o pessoal. O Lievin Rebouças, pessoal, é um colega contemporâneo à formação médica em radioterapia que eu também tive enquanto eu me formei na Escola Paulista de Medicina. O Dr. Lievin Rebouças fez a sua formação em residência médica no AC Camargo e ele hoje encontra-se no Câncer do Ceará e tem um trabalho muito interessante que ele fez sobre hipofracionamento de mama. A gente está no meio de uma pandemia, né? E ele tem um trabalho que hoje está muito em voga, principalmente por conta de trabalhos ingleses, em que a gente diminui o número de aplicações e aumenta a dose por fração de radioterapia para a mama toda. E esse é um esquema muito interessante, principalmente por conta de evitar idas desnecessárias dos pacientes aos hospitais. A gente sabe que o FAST, que é o primeiro trabalho, ele está mais maduro, já tem uma apresentação na ASTRO, né, no Congresso Americano de Radioterapia em 2018, em que ele tem 10 anos já de segmento e que os resultados estão muito semelhantes ao fracionamento habitual de 25. O Fast Forward teve uma atualização agora, lançada também uma revista de muito impacto em radioterapia, já com uma atualização de 5 anos. O Lievin fez um trabalho também sobre isso, mas antes eu queria conversar um pouquinho com o Lievin. Lievin, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite, meu amigo. Olá, Paulo, bom dia. Obrigado pelo convite. Realmente muito interessante essa iniciativa. Realmente é a forma aí da gente aproximar a informação, né, de todo mundo. E obrigado pela apresentação. Pois como você já introduziu, né, o hipofracionamento, né, ou seja, você reduzir o número de frações aumentando a dose por fração, é uma coisa muito atraente, né, é muito atraente. Quem começou a estudar isso, principalmente na Inglaterra e no Canadá, né, e que tem a medicina socializada, mas para a nossa realidade do Brasil, né, é até mais atraente ainda, né, uma vez que a gente ainda tem um déficit de máquina, a gente ainda tem dificuldade de acesso à radioterapia para os pacientes do SUS, né? E isso se torna mais atraente. Uma vez que você encurta um tratamento que seria de 3 semanas, ou às vezes mais ainda, no caso do câncer de mama, e conseguiram fazer em apenas 1 semana, você consegue deixar a máquina menos ocupada, né? Menos sobrecarregada e, obviamente, conseguir ofertar tratamentos a mais pacientes, né? Então, realmente, para a nossa realidade brasileiros é um tipo de alternativa que se torna ainda mais atraente, né? Perfeito. Lievin, a gente viu, eu tenho particularmente um interesse grande em hipofracionamento. Eu trabalho muito aqui no meu serviço com pacientes próstata e mama, basicamente, todo mundo, acho que todo radioterapeuta, né, todo radio-oncologista, também com o sistema nervoso central e pulmão, que a gente também tem hipofracionado muito, né, com as radiocirurgias, com as esterotáticas fracionadas. E para a mama, a gente nota que talvez não faça diferença, né? A gente que na nossa pós-graduação, né, na nossa residência médica, viu pacientes tratando com 33 aplicações, 35 aplicações, a mama toda mais o boost, né, mais o reforço de dose. Agora a gente tem diminuído isso cada vez mais. Uhum. O esquema FAST, ele é um pouquinho diferente do Fast Forward e um pouquinho diferente do que o trabalho aqui que vocês tiveram no Brasil. Eu tenho o hábito de indicar para alguns, né, principalmente aquelas pacientes que são limítrofes aí até para não ter indicação de radioterapia, que já são mais idosas, estão chegando perto aí dos 65, 70 anos, onde a gente aqueles pacientes que podem se beneficiar somente com hormônio, né, ao invés de realizar a radioterapia ou vice-versa. Mas eu tenho feito 5 aplicações em dias, uma vez por semana de radioterapia, porque a paciente eventualmente é da Baixada Santista, é do interior de São Paulo, ela vem, faz e vai
e volta para sua casa. Isso acho que para um paciente que está, né, fora de domicílio é bem interessante. Você tem no seu trabalho 44, com Isso. um bom segmento. Eu queria que você comentasse para a gente sobre a sua publicação. Foi sua tese de doutorado, né? Isso. Isso é muito, muito interessante. Parabéns, inclusive, porque no Brasil a gente sabe quanto é difícil a gente publicar e fazer trabalhos sérios. Eu acho que no nosso caso, o seu é o mais sério que a gente tem hoje sobre hipofracionamento dentro do Brasil. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre esse trabalho e comparando ele com o Fast Forward. Bom, então, na verdade, você já iniciou comentando, né? Os dados, o primeiro trial inglês, né, desse ultra hipofracionamento, você fazia em 5 frações, né, o FAST, ele fazia uma vez por semana, né? E aí, lá em 2013, né, quando a gente teve a ideia de fazer um protocolo, o FAST tinha apenas uma primeira publicação, né, basicamente apresentando o protocolo, né? Não tinha ainda dados maduros, dados publicados lá em 2013, e aí a gente teve a ideia de fazer um fase 2, obviamente não da envergadura do FAST, né? Que é um fase 3, com randomizado, né? Com 3 braços, e aí na ideia, a gente fez o fracionamento em 5 de 6 grays, uma vez por semana. Bom, a gente teve essa primeira publicação do ano passado, e a gente viu que os nossos resultados foram muito semelhantes tanto ao FAST quanto às outras séries de casos, alguns prospectivos, outros retrospectivos, algumas outras séries de casos que já tinham sido apresentados, né? Sem muita diferença de toxicidade, né? A gente também fez uma avaliação estética, sem muita diferença na questão de percepção estética. Obviamente a gente já tem mais segmento do que foi publicado, né? O grande receio quando você faz o populacionamento, você aumenta muito a dose de população, principalmente a toxicidade tardia, né? A gente já tem vários pacientes com mais de 6 anos de segmento, e o que a gente tem visto é que mesmo essa toxicidade tardia, ela é bem aceitável. A gente, obviamente, vai ter outra publicação com esses dados atualizados, mas a gente não tem aquele receio, né? O que a gente não tem aquele aumento de toxicidade tardia, né? E a toxicidade aguda, né? Na verdade, nos esquemas de hipofracionamento, até no dia de 15 ou 16 frações, são bem aceitáveis também, né? Índice de toxicidade aguda não maior, não mais elevado do que o que a gente via no fracionamento convencional. Pelo menos, né? A nossa percepção, na verdade, na clínica é que talvez a toxicidade aguda seja até menor. Bom, aí diante disso a gente, né, teve esse primeiro acompanhamento, né, desse primeiro estudo fazendo semanal como um FAST, e aí também a gente já tinha conhecimento do protocolo Fast Forward, né? E era as mesmas 5 frações, agora dessa vez em 5 dias seguidos, né? E com doses de 26 ou 27 grays nos 2 braços de estudo, nos 2 braços investigacionais, né? Ou seja, 5 de 5.2 ou 5 de 5.4. E aí só uma menção, né, Paulo? Isso aqui também é muito fã de radiobiologia, né? Essa diferença numérica, né, pode parecer muito pouco. Será que vai ser observado uma diferença de desfechos, uma variação numérica tão pouca, 26 para 27 grays, uma variação numérica aí talvez de 3%? Mas a gente sabe que no hipofracionamento, né, a variação numérica na resposta biológica pode ser bem maior do que isso, né, do que esses 3% só. Então, na radiobiologia, 3% numérico, né, de 26 para 27 em 5 frações, os desfechos esperados podem ser bem maior por isso. Por isso, coube realmente esses 2 braços no Fast Forward. E o Fast Forward também a gente só tinha apresentação de protocolo, né, também a gente não tinha dados publicados, e aí teve agora, né, recente, há menos de um mês, e aí também, no começo de 2018, a gente teve também a ideia de fazer semelhante, né, e fazer também um fase 2, também um braço apenas, mas de forma prospectiva, com o braço do Fast Forward de maior dose,
né? Que era o de 27 grays, né? E aí a gente está, então, quando a gente, esse trabalho agora veio à tona aí esse mês, né? Muita gente ficou realmente entusiasmado, né? Em fazer, muita gente aqui nos procurou para conversar, a gente que já está fazendo aí pelo menos desde o final de 2018, recrutando pacientes para fazer esse braço de 27 grays. E, mais uma vez, o que a gente observa de toxicidade aguda é bem semelhante. Óbvio que isso aí ainda eu não tenho dados maduros para dizer, né? O paciente com maior segmento está com 1 ano e meio, foi a primeira recrutada, foi mais ou menos outubro de 2018, né? A gente não tem esse resultado, mas com essa publicação do Fast Forward, né, a gente fica mais, digamos assim, mais seguro em indicar esse tratamento para mais pacientes. E Exato. aí, só mais uma outra observação, que os próprios ingleses, na verdade, se a gente vê observando desde os estudos de hiperfracionamento de 15, 16, que no início o grupo que era considerado apropriado era mais restrito, no início lá atrás se tinha algum receio em relação à mama esquerda, muito volumosos, pacientes muito jovens, grau 3, né? Isso lá eu, por exemplo, excluí as pacientes que tinham feito quimioterapia, o que foi no primeiro protocolo, que foi uma dificuldade para recrutar, né? Mas a gente vê que no próprio protocolo inglês, hoje em dia, está se incluindo pacientes no espectro muito maior de condições clínicas, né? De características clínicas, né? E não restringir. Basicamente, o que se restringe é a questão de irradiação de drenagem, né? Que o Fast Forward não incluiu. Até mastectomia, que era uma coisa mais ainda também ou controversa, foi incluído, apesar de uma fração pequena das pacientes. Lieve, existe uma questão do efeito colateral, realmente os estudos têm mostrado que é muito semelhante, né? Estatisticamente, inclusive, não tem diferença, né, entre o efeito colateral a princípio dessa com a dose habitual. Mas o que a gente vê, quando a gente começou a fracionar, né, saiu daquelas 25 aplicações, passando para as 15 aplicações na mama toda, é que quando você fazia as 15, você tem que falar muito bem com o paciente que ela pode sentir um efeito colateral depois do tratamento, porque senão ela acaba se assustando, né, e seria um retorno muito precoce. Eu inclusive, acabo tendo retornos precoces com as minhas pacientes que já fazem a radioterapia com 15 anos. Eu sei que elas vão ter um efeito colateral maior. Então, eu queria saber da sua impressão em relação a esse efeito e quando ele ocorre, né? Quando que você vê essa paciente tendo alguma alteração inflamatória mais importante durante o tratamento, principalmente comparando os dois regimes? Muito bom. Na verdade, a toxicidade aguda, a gente não espera que ocorra logo no quinto dia, né? No quinto dia de tratamento, né? No nosso protocolo, a gente tinha, no início, a gente não sabia, a gente não tinha dados do Fast Forward, não sabia como seria esse comportamento de toxicidade aguda, né? Esse de 5 dias seguidos, a gente incluía visitas na primeira semana e com 15 dias e com um mês, né? Para poder justamente ter uma avaliação, e com o mês a gente fazia fotografias para ter uma avaliação estética também. Com o andar do tempo, a gente viu que essa de 7 dias não tinha tanta diferença. Ela ficava entre ali a avaliação ao final e a avaliação de 15 dias, a gente até excluiu. Então, deixou uma toxicidade de 5, aliás, no quinto dia, né, ao final, com 15 dias e com um mês. Né? E realmente a gente tem visto que nesse retorno de 15 dias, alguns casos de radiodermatite, dermatite grau 1 ou até grau 2, uma proporção pequena de pacientes, né? E aí, assim, então eu acho totalmente razoável, né, depois que a gente viu, isso aí, esse retorno de 15 dias e com um mês, isso aí falando-se de protocolo de estudo, mas na vida real, acho que um retorno com um mês, desde que você oriente bem a paciente, né, deixe ela bem ciente, né, deixe disponível algum contato, alguma forma de contato, caso ela tenha essa dermatite mais acentuada, eu acho que é bem válido.
Bem Mas eu válido. acho que essa avaliação não faz sentido também um retorno tão precoce. Eu acho que essa avaliação por mês é importante, né, Perfeito. para essa toxicidade. Isso, óbvio, a gente está falando no cenário aí sem Covid, né? Tudo no Covid agora a gente está mudando, né? Isso aí a gente está evitando ao máximo essas vindas do paciente. Então, eu acho que também você pode deixar a disponibilidade de contato de uma outra forma e talvez até postergar um pouquinho, né, essa primeira avaliação. Mas, em termos de protocolo, era dessa forma. E, meu amigo, você utiliza que tipo de tópico? Você utiliza alguma medicação tópica para elas quando elas têm esse efeito? Ou faz alguma medicação mesmo logo depois do tratamento, já com o intuito de diminuir efeito colateral? Existe alguma orientação em relação a isso na sua visão, no seu trabalho? Pois é, a gente não tinha. As pacientes eram orientadas a usar o creme à base de aloe vera, né? Não havia uma determinação tão objetiva quanto a isso, até pela questão do nível social. Essa formulação era bem barata, a gente até fornece. Pacientes com mais condição, a gente passava alguns tipos de creme que tem uma Cosmés melhor, né, e o nome comercial Cetaphil Restoraderm, um outro de outra marca da Isdin também que tem uma formulação mais adequada para a rádio, mas são cremes mais caros e tal, isso aí depende muito da condição social. Os pacientes do SUS, normalmente, a gente orientava o creme à base de aloe vera, e além disso, as recomendações gerais de evitar sol, né, evitar calor em excesso, sol em excesso, ou sol de qualquer forma de minimizar algum desconforto, né. E o que a gente tem observado em questão de toxicidade aguda é que realmente isso aí não teve digamos, uma demanda tão grande das pacientes por essa toxicidade aguda, mesmo em mamas volumosas, né? Algo muito diferente do que a gente costuma observar, né? Então, Excelente. toxicidade aguda bem aceitável. E a gente estava comentando, né, que agora está com essa outra em andamento com esse outro trabalho. Tem a questão também da atualização do seu anterior. Você continua seguindo as pacientes e você pensa já mais ou menos quando que você vai ter algum resultado um pouco mais maduro, só para adiantar para a gente aqui, a gente tem também. Pois é, a publicação que a gente fez foi basicamente de toxicidade aguda, né? A gente acha que para ter com um follow-up mediano de pouco mais de 2 anos, né? O mediano, a gente começou a recrutar em 2013, recrutou mais ou menos ali até 2016. Então, eu acho que quando a gente tiver um follow-up mediano aí mais próximo dos 5 anos, aí a gente vai atualizar esses dados, né? E aí depois disso eu praticamente não incluí mais nenhuma nesse protocolo semanal, porque logo em seguida a gente já abriu do protocolo de 5 dias, né, seguidos. Então, você falou aí que depois dos dados do FAST, você, em alguns pacientes idosos, você indica essa uma vez por semana, mas agora eu tenho feito basicamente mesmo essa de 5 dias seguidos, desde 2018, né? E é só uma outra coisa aí para pontuar, que você falou no início, né, que hoje em dia é uma tendência na radioterapia para grande maioria dos cânceres, talvez exceto os tumores de cabeça e pescoço, né, que a estratégia talvez até inversa, às vezes hiperfracionar, né, e o tumor de polo-uterino, mas a grande maioria, a gente teve também agora recente um estudo em câncer de reto, né, mostrando aí o hiperfracionamento, fazendo aqui em seguida. Bom, eu acho que o grande diferencial para esse trabalho do Fast Forward e para o câncer de mama é que você não precisa de tanto recurso tecnológico, né? Muitas vezes você fazer um hipofracionamento, você requer um SBRT, né? Fazer, no caso de pulmão, né? Você vai fazer um tratamento para tumor de pulmão inicial, você precisa de um SBRT para fazer em dose única, ou 2 ou até 5 frações. Para mama, não. Você precisa de um planejamento 3D de qualidade, né, conseguir poupar, os órgãos precisam ser poupados, né, nada de tanto recurso assim. Os constraints são factíveis, né, obviamente você deve respeitar, então era o que a gente excluía os pacientes, em algum caso que você não conseguia respeitar o constraint, somente o de coração, quando era do lado esquerdo, mas a gente vê que é bem factível você conseguir deixar a dose praticamente zero, com técnica aí um 3D, com fio de uma técnica que é relativamente simples e que todo mundo faz. Esse eu acho que é o grande atrativo, né? Então a gente faz aí que para todas as pacientes do SUS faz 3D também, então a gente consegue oferecer para todo mundo, né? Acho que, como a gente comentou,
Se não ainda, é a questão de drenagem, né? E aí, mais pacientes com mama presente ou até mastectomia, que você considere irradiar apenas o local, sem irradiar drenagem, eu acho que é totalmente factível, sem, digamos assim, causar uma maior dificuldade na rotina do centro de radioterapia. E a gente também pensando como um protocolo para um país continental, com as suas diferenças regionais e também com uma desigualdade social como o Brasil, né? Essa população às vezes tem uma dificuldade tanto de acesso quanto de mobilidade para ir para o setor de radioterapia, faz uma diferença enorme. A gente está aí, mesmo se a gente estiver comparando com as 15 aplicações que hoje são padrão na grande maioria dos serviços, já tem um ganho de 10 aplicações. 2 semanas, né? Enorme. E aí você falou outro ponto aqui, só outro parênteses também, uma das dúvidas aí que gera um pouco de estranheza é a questão do bucho, né? Você faz o tratamento realmente em 5 sessões, né? Em apenas uma semana. Mas no fast forward o bucho era em outras 5, né? Então é um pouco até um contrassenso, né? Você fazer o reforço de dose no mesmo tempo que o tratamento de toda a mama, né? Mas, enfim, foi assim a forma que eles fizeram, e isso aí também ainda é uma outra coisa aí de ponto de debate, né? Mas, enfim, o que de qualquer forma ainda é reduzido, né? Fazer em 10 sessões ao todo, ainda que você faça o bucho, e se fosse em 15 você também deveria fazer o bucho, ainda seriam mais aí 3 a 5 frações. Então, é um ganho de qualquer forma, né? E aí entra nos próximos avanços que eu acho desse protocolo, né? Desse esquema em 5 frações. É fazer, de repente, busto concomitante, né? Seja uma coisa aí que talvez seja viável aí no próximo protocolo, né? Para você realmente deixar apenas nesses 5 dias, né? Exato. E uma outra questão que a gente ainda está para avaliar e talvez tenha uma junção aí com o hipofracionamento é a radioterapia parcial de mama, que eventualmente pode também entrar nesse circuito, né? A depender do aumento da indicação e da maturidade dos trabalhos, né, meu amigo? Na verdade, inicialmente, o perfil de paciente para radioterapia parcial era muito semelhante ao perfil de que se considerava ideal para hipofracionamento. Isso lá atrás, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, pacientes que não seriam elegíveis para irradiação parcial, ou seja, tumores mais avançados, um T3 maior, um T2 maior, um T3, elas não seriam factíveis para irradiação parcial, mas elas são o público do tratamento hipofracionado de toda a mama, né? Ou pacientes muito jovens, né, que também não é considerado ideal, mas para esse de 5 frações é o público ideal. Então, outra grande vantagem que eu vejo é que já no fast forward, eles próprios já foram mais abrangentes, né? Não tem restrição de idade, né? Não tem restrição até pacientes com N positivo foram incluídas, né? Pacientes com linfonodo positivo, desde que, ou seja, um N1 com 1 ou 2 pacientes que você considera de baixo risco, que você não acha que mereça uma irradiação de drenagem, né? Então, desde que você não considere não irradiar a drenagem, você faria essa de 5 frações. Então, a vantagem que eu vejo em relação à irradiação parcial, que é uma ótima alternativa também, é a facilidade técnica, né? É mais simples até irradiar toda a mama do que uma irradiação parcial, porque a irradiação, ou você faz uma intraoperatória, que é uma coisa não é acessível, ou você faz com teleterapia, mas é um planejamento mais complexo, né? Então, essa facilidade de realizar o procedimento e poder oferecer a um público maior, eu acho que são 2 vantagens do hipofracionamento. Perfeito, perfeito. Dr. Lievin Rebouças, eu queria agradecer aqui os seus comentários, foram excelentes, e queria te agradecer pelas palavras aí, está sempre convidado a voltar quando quiser, tá certo? Maravilha, Paulo. Eu que agradeço o convite. Realmente acho que iniciativas como essa sua são muito importantes, né? Obrigado. Perfeito. Um abraço, meu amigo.